Beleza. Gente, boa noite, tá? Sejam bem-vindos aí à nossa disciplina de Física Mecânica. Eu sou João Nanes, eu sou engenheiro civil com especialização na parte de gerenciamento de projetos e também tenho licenciatura plena em Física com após de ensino de Física para a modernidade, vamos dizer assim. Então, o que acontece? A nossa física que nós vamos estudar aqui é uma física clássica, é a física básica, né? Que está ligado a outras partes da física. Então, teoricamente, eu posso dividir a física em 5 grandes capítulos. Eu teria a mecânica, que é aquela parte que vai estudar os movimentos. Então, a gente vai cansar de ver movimento retilíneo, movimento parabólico, tá? Movimento circular, tá? A parte envolvendo a óptica geométrica, a parte envolvendo ondulatória, a parte que envolve eletricidade e eletromagnetismo, e a parte envolvendo termodinâmica com termologia e, logicamente, correndo por fora, a física moderna, né? A física quântica. Então, dentro do nosso capítulo, né, o que é que a gente precisa saber de iniciar, né? Para podermos iniciar sem sofrer tanto, tá certo? Então, hoje vamos aprender 7 conceitos fundamentais, certo? Então, se você souber esses 7 conceitos fundamentais, eu consigo responder as questões de hoje sem fórmula, só com regra de 3. Só que com a dificuldade da matemática, eu vou precisar fazer uma revisão sobre derivadas. Mas é uma coisa simples, é somente a definição de derivada. Puxa o expoente, multiplica pelo fator de cima, o expoente fica menos 1, só isso. Tá? Não vai ser bicho de 7 cabeças. Então, a primeira coisa que você saber é o seguinte, ó. Mecânica é a parte da física que estuda os movimentos e suas causas. Certo? Então, vê só. Por questões didáticas, a mecânica ela é dividida em 3 capítulos. O primeiro capítulo, eu teria o capítulo chamado de cinemática, que é exatamente a parte da mecânica. Ó, mecânica é a parte da física que estuda movimento. Cinemática é a parte da mecânica. Então se a mecânica estuda movimento, a cinemática também estuda movimento. Só que ela se preocupa apenas com seus efeitos. Ou seja, ela não quer saber sobre as suas causas. Então, por exemplo, imagine Platão quando criou a física teórica. Quando ele introduziu o conceito de inércia. Mas ele não explicou de onde vem a inércia, como se medir a inércia. Ele só jogou no ar o tema e ficou debatendo sobre o tema. Né? Então, não foi que se questionou sobre causa, e só conta o efeito. Então, a cinemática, ela não vai saber, não vai querer saber se de A para B, o que é que fez o corpo parar. Tá certo? Ele não quer saber se houve força de atrito, se houve resistência do ar. Certo? Então, a cinemática ela não vai se preocupar geralmente com isso. Claro que no nosso curso a gente vai falar sobre resistência do ar, vai falar sobre força de atrito, mas no primeiro contato com a cinemática, a gente vai desconsiderar como acontece isso. Vai ter, mas não vai dizer como é que acontece. A segunda parte é a dinâmica. Dinâmica é a parte da mecânica que vai ficar responsável em estudar as causas. Aí sim, ó, aqui na dinâmica, a gente vai aprender o conceito de força. Força, trabalho, impulso, quantidade de movimento, energia. Isso tudo aqui vai entrar aqui, ó. Força, trabalho, impulso. Na cinemática, a gente vai trabalhar só com 3 dimensões. Velocidade, aceleração
e deslocamento. Deslocamento. Ok? E a terceira parte da mecânica é a estática, que é onde vai ajudar o equilíbrio. Essa estática, o pessoal de engenharia tem uma disciplina, resistência dos materiais. É estática pura, que é exatamente que eu tenho o equilíbrio estático e o equilíbrio dinâmico. Quando é que acontece o equilíbrio estático? É quando o corpo está em repouso ou com velocidade constante. E o equilíbrio dinâmico é quando eu tenho, né, a velocidade constante aqui, desculpa. Velocidade constante. Certo? Beleza. Mas não vou entrar muito não, que não era nem para ter já adiantado isso, mas só isso. Então, o que a gente vai estudar no nosso curso é a cinemática, inicialmente, a dinâmica e introduzindo a estática para servir de base para quem não pagou, resistência dos materiais. Onde vai aprender lá momento fletor, momento esforço cortante, vai depender de estática, determinar as reações de apoio. Então, no finalzinho do nosso curso, nós veremos essa parte aí, porque vai ser pré-requisito para se pagar resistência dos materiais. Beleza? Juan. Mas agora está mais fácil. Então, o primeiro conceito que a gente precisa ter é saber o que são grandezas físicas. Então, grandeza, pessoal, a maneira mais fácil de memorizar isso é lembrar que grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Agora, se você for olhar no livro, ele vai dizer assim, ó, são as propriedades mensuráveis. Mensurar o que é? Medir de um fenômeno, corpo ou substância. Então, grandeza física é qualquer coisa que pode ser medido. O tempo, comprimento, peso, temperatura, ângulo, resistência, certo? Qualquer coisa que se possa medir é uma propriedade, é uma característica do corpo ou substância ou fenômeno, tá? Então, grandeza física é tudo aquilo que pode ser medido. Ponto. Se quiser falar bonito, aí, ó. São as propriedades mensuráveis de um fenômeno, um corpo ou uma substância. Esta grandeza, ela se classifica em 3 fases, ou 3 tipos. Eu tenho a grandeza adimensional. Lembra do português? O artigo A é um artigo de negação. De negação. Então, quer dizer que é uma grandeza sem dimensão. É uma grandeza sem unidade. É apenas o valor numérico. Ou seja, o valor numérico representa e transmite completamente a informação sobre a grandeza. Por exemplo, quando você vai na Drogazil ou você vai no supermercado, aí a menina do caixa pergunta, por favor, digite seu CPF. Na hora que você digita seu CPF, sai sua vida toda no sistema. Então, a partir que você faz uma compra e registra aquela compra no seu CPF, o pessoal que tem acesso àquela informação sabe o que você compra, com que frequência você compra, e não se surpreenda se por acaso um dia, né, você receba um e-mail, um bannerzinho, um pop-up de internet, fazendo propaganda daquilo que você, né,
compra regularmente, porque tudo que você tem, você faz, fica gravado em cima do seu CPF. Então, o seu CPF, eu podia falar que é uma grandeza adimensional. Nós não temos mais nome, né? Nós temos um CPF. Na hora que você fala o CPF, sai o seu nome, né? Até o cara da televisão, o tal do Siqueira, né, fala CPF cancelado, não fala que o cara morreu. Diz que o CPF ele foi cancelado. Aí eu tenho aqui o quê? Função trigonométrica, o seu número de matrícula, né? O 100 de 30 é 0,5. Ah, quanto vale o coeficiente de atrito? Também uma grandeza adimensional. Ah, quanto vale o índice de refração da luz num certo meio? Também é uma grandeza adimensional, ou seja, é apenas um número. Então, quando você pega a sua matrícula 2018 00001, este número representa o aluno. Antigamente, na minha época, né? Na época que eu era da faculdade, né? Da minha graduação, saía a nota da gente no mural do corredor com o nome completo e a nota. Aí isso passou a ser constrangimento, né? A nota do aluno ser divulgada. Aí começa, sai apenas a matrícula e a nota. Agora nem isso, o cara vai no portal e cada um pega a sua nota. Então veja qual é a evolução do sistema, né? No meu tempo era um papel pautado, com o professor escrevendo na munheca o nome do cara e a nota, e soltava no quadro de aviso da faculdade. Quem quiser ver, veja. Tá? Era isso e o cara da cantina, né? Os devedores. Aí bota lá no painel de aviso os devedores. E aí a gente passava um semestre sem poder ir na cantina lá, porque senão ia cobrar da gente. Mas é essa, tá? Então, o que é que eu tenho? Grandezas adimensionais, elas não precisam de uma unidade, é apenas um valor numérico, tá bom? Já as grandezas escalares, estas precisam de uma unidade, ou seja, de um valor numérico e de uma medida. Por exemplo, você vai comprar um hambúrguer e o hambúrguer diz que vem 800 gramas de carne. Aí você já vai imaginar a lapa do hambúrguer. Tá certo? Porque você tem noção que 800 gramas é quase 1 quilo de carne num pedaço de pão. Temperatura, mesma coisa. Claro que quando fala em temperatura, nós precisamos levar em consideração a questão de sensação térmica. Certo? Por que em Recife faz 36 graus? Em Brasília também chega nessa mesma temperatura em certas fases do ano, mas em Recife a gente sua muito. Em Brasília, o cara não sua. Ou se suar, sua pouco, por conta da umidade relativa do ar. Umidade relativa do ar. Então, como Brasília é mais seco e a gente aqui do Recife, a cidade é mais úmida, quer dizer o quê? Que o ar já está saturado de água. Certo? Então, não quer mais água. Então, ele não quer que evapore, ele não vai evaporar a água do seu corpo. Né? Então, você vai ficar com aquele suor escorrendo pelas costas. Já em Brasília, como é muito seco, o ar está necessitando, está clamando por água. Na hora que você pensar em suar, a água já foi lá e chupou. Por isso que acontece o quê? O lábio racha. Dependendo da umidade relativa, é suspenso a atividade física, é suspenso o trabalho, é suspenso a escola. Por quê? Porque você vai ter uma desidratação muito intensa e você vai terminar passando mal, tá certo? Mas eu estou falando isso, só falei de temperatura, também uma grandeza escalar. O tempo também é uma grandeza escalar. Até um pouco tempo atrás, se acreditava que o tempo era absoluto.
Depois de Einstein, com a sua teoria da relatividade, a gente descobriu, né? A gente não, né? Se descobriu que o tempo ele é relativo. O tempo se passa de forma diferente para cada pessoa diferente. Tá? Eu vou colocar no meu canal do YouTube um videozinho para vocês assistirem, certo? Sobre a viagem no tempo. Tá? Não vou pedir trabalho, não vou pedir nada, mas é para vocês terem começando de começar a ver, quebrar alguns paradigmas, tá certo? Então, eu vou lançar uma pergunta aqui, tá? E aí vocês depois podem discutir no grupo de vocês. Por exemplo, imagine que você criou uma máquina do tempo, tá? E viajou no tempo até o ano que o seu pai ainda não tinha nascido. E por algum motivo você terminou matando o seu avô. Tá bom? Então, se você matou o seu avô, quando você acaba com a vida do seu avô não gerou seu pai. E, por tabela, seu pai não gerou você. Então, pessoal, se você não foi gerado, como é que você pode ter criado uma máquina do tempo e ter voltado alguns anos? Certo? Coisas que ficam sem entender, sem explicar a viagem para o passado. Tá certo? São algumas perguntas que ainda ficam abertas na questão da viagem no tempo. Para o futuro já existe. Tá? Que, por exemplo, o astronauta que passou não sei quanto tempo lá no espaço, quando ele volta alguns centésimos de segundo no futuro. Claro que é pouca coisa. Né? Ele não é 10 anos na sua frente, não. Ele estava a 2, 3 centímetros. Quem tiver curiosidade, procura depois o paradoxo dos irmãos gêmeos. Isso é massa. Tá? É massa porque a gente cria bagagem cultural. Tá? A gente vai fazer nada só cultural. Começar o quê? A criar base para argumentação de certas coisas. Né? É bom a gente ter muita informação. Mas vamos lá, não tem nada a ver com a aula de hoje. E o terceiro caso, né? A terceira tipo de grandeza, eu tenho as grandezas vetoriais. A grandeza vetorial, para ser perfeitamente compreendida, eu preciso de quê? De um valor numérico, de um valor. Eu preciso de uma direção e preciso de um sentido. Quando eu falo valor, os livros falam em módulo. Em módulo. Por exemplo, se eu perguntar a alguém, ligar para alguém e perguntar, ó, tu mora onde? Aí você falar, eu moro a 200 metros do shopping Guararapes. Com essa informação, eu consigo chegar rapidamente ao local? Sim ou não? O que é que vocês acham? Consigo ou não? Rapidamente. Rapidamente não, professor. Por quê? Porque ele não me deu muita informação. Ele só disse Ele que só me seria deu uma 200 distância, metros. né? Porque quando eu Isso. falo 200 metros, eu estou falando isso aqui, ó. Eu acho que falta sentido. Ó, vê só. Eu estou falando dessa região aqui, ó. Tá vendo? Falta o sentido da... Onde é que vai? É isso. Ó, E também depende se eu estou dentro do shopping, né? É como se ele fosse... Como eu estou dentro do shopping, não, vê só, que quando ele fala assim, ó, quando ele falar 200 metros, eu posso estar num raio de 200 metros ao redor do shopping. Né? Mas se o cara falar, olha, eu estou 200 metros após a segunda entrada lateral do shopping. Aí, opa, aqui está a segunda entrada, 200 metros. Mas aí tem que ver qual ele vai dizer a lateral, né? O lado A, B, C ou D, né? Não, lógico, da segunda, da lateral tal, isso, logicamente. Né? A entrada
Por exemplo, se você for pedir Uber no shopping, ele vai perguntar, você está em qual saída? Eu estou na saída amarela. Então, ele vai sair, vai direto na saída amarela. Certo? Então, às vezes, uma grandeza, ela precisa de mais informações para ela ser perfeitamente compreendida. Certo? Então, por isso que eu falo que deslocamento é uma grandeza vetorial. Se eu falar que eu andei 50 metros, poxa, eu andei para onde? Para frente? Para trás? Para cima? Para baixo? Eu andei para onde? Então, apenas o número e a medida não completa a informação. Tá? Mas quando eu falo, olha, eu estou pesando 100 quilos, ou eu estou gordinho, tenho que fazer um regime. O tempo, ó, falta 30 minutos para acabar a prova. Você sabe se é muito ou pouco tempo. Você entendeu que daqui a 30 minutos a prova acabou. E a sua vida também. Né? Tem gente que pensa que prova é assim também, tá bom? Então, eu tenho deslocamento, eu tenho velocidade, tenho aceleração e tenho força. Certo? Beleza aí? Fácil, né? Estamos só aquecendo. Então, a aula de hoje, eu preciso que vocês saiam daqui sabendo esses 7 conceitos. O conceito de referencial, o conceito de ponto material e corpo extenso, o conceito de trajetória, repouso e movimento, posição e deslocamento, o conceito de velocidade média e o conceito de aceleração média. Pronto. O objetivo de hoje é a gente sair daqui sabendo isso. Então, pessoal, não sei se vocês lembram dessa falta, né, do velho e bom Pet, né, na final do campeonato lá do Carioca, né? Essa falta aí foi que deu, acho que foi a que deu título ao Flamengo, alguma coisa desse tipo aí. Veja a trajetória descrita pela bola. Né? O goleiro, quando vê a bola, ele vê a bola saindo da barreira e, de repente, ela volta, né? E o cara, quando vai, já é à tarde. Essa bola, não sei nem se ele faz 2 dias antes, ele conseguiu chegar, mas a ideia de trajetória nada mais é do que a linha geométrica que o corpo ocupou durante o movimento. Claro que esse conceito ele é relativo. Ele depende do referencial adotado. Então, para a gente aprender o que é trajetória, a gente precisa entender o que é referencial. Alguém aqui é irmão mais velho de alguém? Ou irmã mais velha de alguém da família? Ou, no caso, alguém aqui é caçula? Caçula geralmente sofre. Mas, tem alguém aí? Sim, sou caçula, sim. Eu sou caçula. Pronto. Pronto. Juan, tu é mala. Vê só. O que acontece? Quando tudo que você fizer na sua vida, seus pais irão comparar com o comportamento do seu irmão mais velho. Certo? A ideia é essa. Referencial nada mais que você comparar a característica de algo com um padrão. Ah, rapaz, ó, fulaninho nunca me deu problema, mas fulaninho, mais Poliana, meu Deus do céu. Socorro, só Jesus na causa. Ninguém aguenta essa menina, né? Mas não é isso? Parece que tudo que você faça não vai ser suficiente em comparação ao seu irmão. Não porque fulaninho, não porque o fulaninho, não porque fulaninho na sua época passou na federal e você passou na particular. Não porque fulaninho passou no concurso e você, né? Já notou que vai ter sempre isso, esse comparativo, o lado negativo, geralmente, né? Comparação. Cada pessoa é diferente, não tem essa questão de, né? Ele teve, né? Um gosta de trabalho, né? De concurso público, o outro gosta da iniciativa privada, qual é o problema? Certo? Então, a questão é, quando a gente fala em referencial, é quando a gente falar de alguma coisa, eu estou falando em relação a alguma referência. Para a física, geralmente a referência é a nossa origem do sistema.
Então, se eu falar a posição do corpo é em relação à origem, em relação à estaca zero. Então, por exemplo, eu não estou falando de deslocamento, mas todas as distâncias da BR, elas são relacionadas, elas são dimensionadas com o nosso marco zero, lá no Recife Antigo. Então, todas as distâncias é para aquele marco, o nosso referência, o nosso marco referencial. Você vai fazer o PPI, aí o cara vai perguntar qual foi seu referencial teórico? Quem são os autores que você escolheu para ter como base? Entendeu? Então, referência é exatamente isso. Você vai comparar o seu estudo, vai comparar alguma informação do objeto em relação ao nosso referencial. E lembrando que o próprio nome diz, o referencial ele pode ser qualquer coisa adotado. Já a trajetória é exatamente a linha que o corpo percorre durante o movimento em relação ao referencial adotado. Aí, nesse caso, quando se falar em trajetória, o referencial significa observador. Por exemplo, eu gosto muito de voleibol, né? Então, para mim, o melhor local para assistir o jogo de voleibol é na parte de trás do campo. Por quê? Porque atrás do campo você vê toda a movimentação, a fita, né? Você vê o jogo se desenrolar. Quem vê na lateral não consegue ver tudo. É feito o jogo de futebol, né? O cara que assiste o jogo lá na geral, lá no alambrado, ele só vai ter aquela visão horizontal. Se o cara sobe um pouco mais, se ele altera o seu, né, o seu campo visual, ele vai ter outra visão. Então, referência é a mesma coisa. Se você altera o referencial, altera a trajetória descrita pelo corpo. Entendeu? O que é trajetória? Por exemplo, imagina aí que você tenha uma motocicleta, uma motoca aí, e aí você vai arremessar para cima a bola. Veja que na hora que a bola é arremessada, essa bola ela está sofrendo ação de quem? De uma velocidade para cima, que você jogou, e uma velocidade para frente, que é a velocidade devido a, quem fala velocidade de arraste, né? A motoca está arrastando a nossa bola. Então, veja que eu tenho aqui uma composição de movimento. Eu tenho um movimento. Fala, Juan. Professor, eu não sei se é um exemplo também, mas assim, eu tenho uma lembrança minha que é, na verdade, do ensino médio em relação a referencial também, que era, por exemplo, a gente pegar uma bola e a gente jogar a bola para cima e ela cair na mão normalmente. E aí a gente tem o referencial em relação a, por exemplo, você pegar e tá no ônibus, que vai estar levantando do mesmo jeito, um ônibus em trajeto, e a gente que tá de fora ter uma percepção diferente. Isso, mesma coisa. Perfeito, perfeito. A ideia é essa. Tá? Então, veja que, na verdade, né, eu vou até escrever aqui, que isso é importante, a palavra movimento na física faz relação à palavra ação velocidade. Então, quando eu falo composição de movimentos, é porque o meu corpo está sofrendo ação de duas velocidades. Uma na direção X e outra na direção Y. Então, quando você analisa os dois movimentos em conjunto, você vai ter exatamente essa trajetória parabólica. Aí você está andando de skate, né? Aquela a vadinha lá, né? Está andando de skate. E aqui tem um certo obstáculo. Então, ela está andando aqui, ela pode chegar no ponto e saltar, e ela pega o skate do outro lado. Porque ela vai saltar para cima, mas ela tem uma velocidade de arrasto por conta do skate, então ela vai ser lançada obliquamente. Vamos fazer um teste de pobreza aí, né?
Todo ônibus, quem nunca andou no ônibus na vida, né, levanta a mão, né? Quem nunca levantou, quem nunca teve esse prazer ou desprazer de andar de ônibus, né? Sempre tem aquela frase: não desça do veículo em movimento. Não tem? E também tem aquela frase: não fale com o animal do motorista. Então, por que acontece isso? Porque na hora que você vai descer, aqui está a porta do ônibus, aqui você está aqui, ó. Você vai se arremessar para frente. Então, você vai ter uma velocidade para frente. V do homem. Só que como o ônibus ainda não parou, você ainda está submetido a uma velocidade para frente, para a direita, no caso, a velocidade do ônibus. Então, se você tem ação de duas velocidades, quando você vai jogar a perna para frente, a sua perna vai sair nessa direção aqui, ó. Nessa direção. É por isso que a chance de você desequilibrar e cair e se machucar é grande. Por isso que ele pede, olha, quem foi para o exército, né? E fez aquele exame, aquele teste de andar na carroceria lá do caminhão, né? O caminhão não vai parar para você, viu, boneca? Para que você desça do ônibus. Não vai parar. Né? Você está em guerra. Né? Se o caminhão parar, leva bala. E o que é que ele vai fazer? Ele vai reduzir a velocidade para que você salte no sentido contrário. Por exemplo, se o caminhão estiver andando a 20 quilômetros, se você soltar com 20 quilômetros, 20 para um lado e 20 para o outro, uma cancela a outra. É como se o caminhão tivesse parado e você caísse em linha reta. Vê que viagem. Antes está falando sobre inércia. A inércia é exatamente a tendência dos corpos a permanecer no estado que eles se encontravam anteriormente. Tá? Ou seja, é manter a velocidade que você tinha. Então, se você não tinha velocidade, vai continuar sem velocidade. E se você tinha velocidade constante, ela vai permanecer constante. Então, inércia é exatamente isso. E a grandeza, já que a gente está falando de grandeza, a grandeza que mede inércia é a massa. Massa é a medida da inércia dos corpos. Mas você vai ver lá em dinâmica, quando estiver aprendendo a questão de leis de Newton. Né? Quem criou o conceito de inércia foi Aristóteles, mas quem ganhou fama foi Newton, porque ele criou o modelo matemático, né? Onde dizia que a força resultante vai ser igual a zero. Outro exemplo que se tem muito, né, é exatamente quando você... Pronto, aconteceu lá no Talibã, né, lá no Afeganistão, né? Aquele pessoal que caiu do avião, aquela fatalidade, aquela tragédia. Na hora que você salta do avião, você, além de você ter uma velocidade, você tem a velocidade do avião. Então, você tem para baixo, na visão do piloto, o cara cai em linha reta. Claro que eu estou desprezando a resistência do ar. Por conta do vento, o cara vai sair em várias direções. E já, em relação para quem está no solo, ele vê exatamente essa trajetória. Então, está percebendo? Ó? Mudou o referencial adotado, ou seja, o referencial para quem está dentro do avião é um, para quem está fora do avião é outro. Então, trajetória é um conceito relativo. Se é relativo, depende de quem? Depende do referencial adotado. Para facilitar, eu sempre costumo trocar a palavra referencial por observador. Então, nesse caso aqui, ó, o observador está dentro do avião e, nesse caso, o observador está fora do avião. Mudou a posição do observador, muda a visão que eu tenho da trajetória, tá certo? Então, é isso que eu tenho quando você vai analisar a trajetória descrita por um corpo. Então, o primeiro conceito que eu tenho é o conceito de referencial e o conceito de trajetória, beleza? Segundo conceito, o que seria, Poli, para você, na sua opinião, um ponto material? Tempo. Um ponto de material seria um... Um ponto material. Um ponto material, não é um ponto de material, não.
Deixa eu ver. Enquanto o Poli pensa, Um objeto, professor? certo, é um objeto, vá. Ixi, Maria. Bora. O pior é que, assim, toda disciplina que eu pego, já peguei com o professor Nanes, ele bota essa pergunta pra gente. O que é ponto material, o que é corpo extenso? Então Toda tu vez. responda, animal. Então responde, vai, moço. Lembra não. Opa, aí. É por isso que eu pergunto, que vocês não decoram, né? Ó, eu brinco com o Juan, porque o Juan já é de carro, tá? Por isso que a gente já sabe. Juan tá me devendo lá um passeio de catamarã lá no Bar do Maluco. Lado doido, professor, lado Bar do doido. doido. É do irmão, parente. É do concorrente. Gente, pessoal, quando fala... Por que eu tô falando isso? Porque quando o Juan tá perguntando isso, porque quando ele foi aprender resistência de materiais, eu fiz uma revisão de estática. E dentro de estática, eu tenho estática do ponto material e estática do corpo extenso. Então, por isso que eu estou fazendo isso agora, para quando chegar lá na frente, ninguém vai perguntar: eita, professor, o que é ponto material? O que é corpo extenso? Então, Poli, então vê só. Vamos pegar a palavra ponto. Ponto é uma coisa pequena, uma coisa reduzida. Então, quando as dimensões de um corpo podem ser desprezadas em relação a quem? Ao referencial, eu chamo que é um ponto material. Beleza? Chegamos aí? Beleza. Show. Aí eu vou fazer a mesma pergunta para tudo de novo. Uma mosca é um ponto material ou um corpo extenso? Fala depende, Poli. Depende. Tá vendo a vantagem de ser ex-aluno Vai meu? depender da Safado. visão do observador. Olha, ser ex-aluno meu é safado, porque eu ensino isso, eu disse que não podia usar contra mim. Por quê? Quando a pergunta é incompleta, certo? A resposta certa é falar depende. Aí o cara fala, depende de quê? Aí o cara vai dizer ainda, depende do referencial. Eu digo isso aos meninos para fugir de pergunta de professor que pergunta em sala. O cara pergunta uma vez, o cara fala, depende. Aí o cara, depende de quê? Do referencial. Aí o cara vai perguntar, o professor se é reto e não pergunta mais. Aí vai perguntar outra pessoa. É uma tática que a gente usa para o professor não fazer pergunta aí em sala de aula. Mas, Poli, uma mosca voando por um auditório, tá? Um auditório. Será que o tamanho da mosca, ela vai, ó, eu tô ensinando mal a galera, tá? O Danilo tá dizendo aí, valeu, anota a dica, anota a dica aí. Só não vale usar contra mim, tá? Usa contra os outros, tá? Porque quando eu faço a pergunta, eu faço ela completa, entendeu? Já evito. Eu perguntei agora porque essa primeira aula eu faço um bocado de pergunta pegadinha. O que acontece? Uma mosca voando para um auditório, eu posso considerar ela um ponto material? Sim ou não? Bora, Poli. Professor, repita aí que o senhor travou. Uma mosquinha voando para um auditório, certo? Será que eu posso considerar as dimensões da mosca em relação às dimensões do corpo, do ambiente, como um ponto material? Sim ou não? Eu penso que sim, acho que não. E aí? Compara, Eu acho que pode, professor. Isso, não pode ficar com medo, não, ó. Você vai comparar o quê? As dimensões da mosca com a dimensão do ambiente. A dimensão não é muito maior do que o tamanho. Isso. Então, se é muito maior, as dimensões da mosca em relação ao ambiente que ela está ocupando são desprezadas. Agora, se essa mosca cair no teu prato de sopa... Aí a gente não despreza mais, não. Despreza a sopa, né? Então, exatamente isso. Então, ó, Laís mandou essa semana para mim uma foto aí, um vídeo que ela comprou um carro novo, estava chegando em casa, estacionando. Vê como ela é boa para estacionar, vê, ó. A Hilux dela, vê. Ela foi para frente, foi para trás, não deu certo, né? E aí, ó, toma, bebê, certo? Então, vê só, então, quando as dimensões do corpo, elas são relevantes ao referencial, que o referencial qual é? É a vaga da garagem em relação às dimensões do carro. E, nesse caso, a dimensão da caminhonete, isso é briga de rico, viu?
Brigo de rico, vê. Né? Um destrói o carro. Mas do outro. também o carro tava ocupando espaço errado ali também, né, professor? É, O tá cara errado. fez certo. Fez. Eu concordo. Se eu fosse juiz, eu tava ganhando de causa o carro da Hilux. Né? E agora ficou bem estacionado, agora tá certinho. Né? Beleza. Show de bola. Então, ó, quando as dimensões do corpo podem ser desprezadas em relação ao referencial adotado, eu chamo de ponto material. E quando não puder ser desprezado, eu chamo de corpo extenso. Então, a primeira pergunta, um corpo, ele pode ser ao mesmo tempo um ponto material e um corpo extenso? Sim ou não? Não tem depende não, viu? Sim ou não? Pode ou não pode? Ao mesmo tempo? Pode sim. Pode, dependendo de quem? Da referência. Do referencial adotado. Certo? Então, vai ter algumas questões que você vai desprezar o tamanho do carro, vai desprezar o tamanho do barco, vai desprezar o tamanho do trem, vai depender da comparação das dimensões do contexto da questão com a dimensão do objeto dito, tá certo? Então, ponto material e corpo extenso, eu acho que não ficou dúvida, tá certo? Repouso e movimento. Fazer a pergunta para Laís. Laís, você está em repouso ou em movimento? Em repouso. Não, estou em movimento. Eita. Tá valendo a mesma resposta. Rapaz, você... Anderson deu a luz do caminho. Anderson, Laís está em repouso ou está em movimento? Depende, Hoje pode usar essa regra, tá? Hoje pode, porque eu estou fazendo a pergunta incompleta já por conta disso. Para quê? Porque a tendência do aluno é responder de batida logo. Anderson, eu estou sentado aqui e estou repouso. Olha, você pode estar paradinha, você pode estar sentado até sem respirar, mas você vai estar em movimento em relação a alguma coisa. Então, em relação a um carro que passa na rua, você está em movimento. Não, professor, quem está em movimento é o carro que está em relação a mim. Não. Eu movimento, uma definição relativística. Ou seja, se eu estou em movimento em relação ao carro, o carro está em movimento em relação a mim. Tá certo? Aí vê o que tem essa tirinha aí, ó. Aí lá vai Cascão falando, lá vai o ar do skate. Aí Cebolinha, Cascão, você não sabe que é proibido andar de skate aqui no parque? Aí depois vem lá, mas eu estou parado, quem está andando é o skate. Tá certo ou tá errado? Ele tá parado, né? É o referencial. Ele está parado em relação ao skate, mas ele está em movimento em relação a Cebolinha. Então depende do referencial. Perfeito. Olha, ó, no ônibus. Todas as pessoas sentadas dentro do ônibus estão em repouso em relação a quem? Ao motorista. Vê como fica fácil ver isso. Ó. Imagine que o ônibus esteja viajando a 50 km por hora. O que significa? Todas as pessoas que estão dentro do ônibus estão com a mesma velocidade do ônibus. Todas. Que elas estão sendo arrastadas junto com o ônibus. Aprende isso aqui para entender lá na hora da lei da inércia por que a gente é jogado para fora, por que a gente é projetado para frente quando o ônibus freia. Porque a gente já estava em movimento. Quem parou foi o ônibus. E eu continuei em movimento. A lei da inércia é isso. Né? O princípio da inércia de Newton diz isso. Então, olha só. Então, se eu estou aqui está o cara A e aqui está o cara B. Ó, o cara A está andando para a direita a 50. O cara B está andando para a direita para 50. A se aproxima de B? Sim ou não? Desculpa, professor, pergunta novamente que eu não entendi, não. Ó, o cara A, se todas as pessoas dentro do ônibus estão andando a 50,
A vai se aproximar de B? Sim ou não? Depende da visão. Depende da Não. visão do. Não, aqui, do jeito que a gente está analisando aqui, cuidado. Agora eu estou começando a apertar as perguntas. Certo? Olha, A e B. Eu posso garantir que A vai alcançar B? Vocês estão andando na mesma velocidade e no mesmo sentido? Não. Não. B vai se afastar? Também não. Vocês estão na mesma Então- velocidade? Então, o que acontece? A distância entre A e B permanecem a mesma. Então, quando a distância do objeto em relação ao referencial adotado permanece a mesma, o cara está em repouso. Agora, quando essa distância se altera, ou aumenta ou diminui, se ΔS for diferente de zero, eu tenho que o corpo está em movimento. E eu já sei que a palavrinha movimento significa velocidade. Então, pessoal, você aqui na parada do BRT, aqui, ó, na parada de ônibus, mesmo em pé, sem se mexer, estão em movimento em relação ao táxi, estão em movimento em relação ao ônibus. Porque a distância entre a pessoa e o ônibus, a pessoa e o táxi, altera com o passar do tempo. Então, quando a posição do corpo altera com o tempo, eu digo que ele está em movimento em relação àquele objeto. Por exemplo, no caso do skate, a distância de cascão para o skate não se altera, a não ser que ele caia. Aí o skate vai-se embora. Mas se ele permanece em pé, se a distância não se altera, cascão em relação ao skate está em repouso. Agora, cascão em relação à cebolinha, como a distância entre eles é diferente de zero, pouco importa se aumenta ou diminui, ele está em movimento. Beleza? Beleza, professor. Vamos embora. Posição e deslocamento. Pessoal, posição nada mais é do que você tirar uma foto instantânea, por isso que vocês aprendem em matemática, limite. Né? Quando o limite tende a zero. Quando eu falo posição ou velocidade instantânea, é a posição, a velocidade naquele exato momento. Tá bom? Então, o que é posição? Posição nada mais é do que a localização do objeto em relação, a palavra em relação vem de referência ao nosso ponto de referência. Que nas questões de cinemática, nós vamos considerar esse ponto de referência a nossa origem. Então, pessoal, que legal. Se você está aqui, ó, vou adotar a nossa referência, a nossa árvore, uma árvore aqui. E aqui vai ser a nossa origem do sistema, vou chamar de zero. E o cara vai estar na posição aqui, ó, nessa posição, na posição menos 2 e a posição mais 2. Aqui está o corpo A e aqui está o corpo B. Então, quanto vale a posição de A? Em relação a quem, professor? Em relação à nossa origem, que é o nosso referencial. Aí, gente, vai ficar subentendido que a origem é o nosso referencial. A questão não vai falar toda vez isso. Então, a gente está percebendo que a distância, a posição do objeto A em relação à origem é mais 2 metros. Lembrando que a orientação positiva era para a direita. Se aqui é o zero, qualquer número à direita do zero é positivo, qualquer número à esquerda do zero ele é negativo. Então, o que é que significa isso? Significa que o corpo A está localizado a 2 metros e o positivo aqui, olha o sinal aqui, ó, olha o sentido aqui, ó, à direita da origem.
da origem. Beleza? Já a posição de B vai ser igual a menos 2 metros. Também está localizada a 2 metros da origem, só que ó, está à esquerda. À esquerda da origem. Aí a gente pode voltar para aquele exemplo lá do começo, lá do shopping, quando o cara pergunta, onde é que tu mora? O cara fala, ó, eu moro a 200 metros. Aonde? À direita, à esquerda, à frente. Ou seja, você tem que indicar qual é o sentido a ser deslocado. Então, gente, o sinal na matemática, para a física, significa sentido. Tá? Aí vai fazer uma revisão de vetores. Certo? Aí vocês vão aprender vetor soma. Você aprende isso muito em álgebra, né? Álgebra linear aprende um pouco disso. Então, o que você sabe? Ó, o nosso sentido aqui é para a direita, positivo. Para cima, positivo. E o sentido horário também positivo. Só um minutinho. Beleza? Então, eu tenho para cima, positivo. Para a direita, positivo. E horário positivo. Tá certo? Tranquilo? Vamos lá. Vou apagar aqui. O que é que eu tenho agora? Aí eu falei de posição. Agora vamos falar de deslocamento. Ó. Deslocamento quer dizer o quê? Variação de posição. Eu saí da posição A e fui para a posição B. Houve um deslocamento. Inicialmente eu estava na posição aqui, ó, que eu vou chamar de S0, tá? E a posição final. Então, o que eu tenho? Delta S. O delta significa, ó, sempre significa variação. Então, qualquer grandeza que você encontra delta é variação. Por exemplo, delta L é a variação do tamanho. Delta V é a variação do volume. Delta T é a variação do tempo. Delta T maiúsculo, variação da temperatura. Delta S, variação da posição. Então, o termo delta aqui, essa letrinha grega, significa variação de quê? Da quantidade final menos a quantidade inicial. Então, nesse caso, sentido, a variação de posição, nada mais é do que a posição final menos a posição inicial. Então, por exemplo, se eu estava aqui naquele exemplo aqui que eu falei aqui, ó, né? Aquele exemplo estava na posição, aqui está o 0, e aqui está o cara B, na posição B está aqui. Espera aí. Tá, ok? Então, vamos imaginar que vou fazer logo para mais difícil, vamos fazer B, A e B aqui, B. A vai sair de A para B e B vai sair daqui para cá. Então, delta S de A vai ser igual, vai sair daqui para cá, tá? Dessa posição aqui para essa posição aqui. E B vai sair de 2 para 1, eles vão trocar de lugar. Então, a posição final de A, que vale quanto? Mais 2, menos 2, ó. Isso aqui vai ser igual a mais 4m, 4 metros. Já o deslocamento de B vai ser igual a menos 2, igual a menos 4. O que é que eu tenho aí? Eu tenho o mesmo deslocamento, mas eles ocorrem em sentidos contrários. O A vai deslocar para a direita. Por que eu sei disso? Porque o meu delta S ele foi positivo. Então, grava aí, ó. Toda vez que delta S é maior que 0, significa que o corpo
se desloca para a direita. Fisicamente, eu chamo que isso é um movimento progressivo. Progressivo. É? Quando ΔS for negativo, menor que zero, o corpo se desloca para a esquerda. O movimento ele é retardado. Retardado. Certo? Aqui é a nossa classificação do movimento. Classificação. O movimento ele pode ser progressivo, anda para a direita, retrógrado. Opa, desculpa, está errado aqui, escrevi errado. É retrógrado. Retardado é quando a velocidade altera. Por enquanto, eu não falei nem velocidade. Ele é retrógrado. Retrógrado. Certo? Beleza? Gente, eu vou precisar fazer uma pausa de 10 minutos, tá bom? Nós voltamos, aqui no meu relógio são 8, eu vou até anotar aqui, ó, 8h07. Voltamos às 8h17, tá? É só o tempo de eu beber um pouco d'água aqui, que eu tô, a garganta tá irritando, tá bom? Eu não vou parar a gravação, eu só vou desligar meu áudio e meu microfone, mas a gravação continua. Aí, 8h17, 8h15 eu já volto. Aí eu espero 8h17 para começar, tá bom? Rapidamente, quem precisa ver exercício agora.
Voltei. Beleza, Laís? Vamos lá, né? Deixa eu apagar aqui. Chegou todo mundo aí? Paulo também. Matheus está aqui, beleza. Show de bola. Eu me atrasei aí, ó, 2 minutos. Então, gente, a gente precisa diferenciar a seguinte coisa. Seguinte. Precisamos saber o que é deslocamento vetorial e deslocamento escalar. Porque a gente falou lá no começo da aula que deslocamento é grandeza vetorial. Tá certo? Quando a gente fala em deslocamento escalar, só serve para duas coisas. Ou para calcular a distância percorrida, ou quando se fala em trajetórias retilíneas. Certo? Então, o que acontece? O que é que eu tenho aqui? Então, imagine que você vai deslocar de A para B. Então, você vai deslocar, você não vai conseguir andar em linha reta, porque na rua tem muro, tem os quarteirões. Então, você vai ter um deslocamento a seguir conforme a trajetória descrita. Então, quando esse deslocamento ele depende da trajetória, eu chamo de deslocamento escalar. Quando eu falo em deslocamento vetorial, não importa o deslocamento ou a trajetória. O que importa é o ponto de partida e o ponto de chegada. Se você ligar esses dois pontos, você tem o meu deslocamento vetorial. Por exemplo, uma coisa mais simples. Você está aqui no ponto A, andou até o ponto B, e depois de B andou para C. Então, o meu deslocamento escalar vai ser igual ao segmento AB mais o segmento BC. Então, se por exemplo aqui é 3, aqui for 4, meu deslocamento vai ser igual a 3 mais 4 igual a 7 quilômetros. Ok? Agora, vetorialmente falando, não me interessa qual foi o caminho que eu percorri. Para mim, interessa apenas o quê? O ponto de partida e o ponto de chegada. É só ligar. Então, isso aqui é o meu deslocamento vetorial, que é nada mais do que a hipotenusa do triângulo. Então, ΔS ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a raiz quadrada de 25, que vai ser igual a 5 quilômetros. Então, está percebendo que o meu deslocamento vetorial ele sempre será menor ou igual ao ΔS. Nesse caso aqui, o meu deslocamento escalar foi quanto? Foi 7. E meu deslocamento vetorial foi 5. Quando é que vai ser igual? Quando a trajetória ela for retilínea. Então, para a trajetória retilínea, deslocamento vetorial e deslocamento escalar são idênticos. Tá certo? Tem o mesmo valor. Beleza? Vamos lá. Conceito de velocidade média. Já falamos em 5 conceitos. Referencial, trajetória, ponto material, repouso, movimento, posição e deslocamento. Já falamos de 5. Falta falar de que agora? Das fórmulas. Né? Que, na verdade, nem fórmula é. São
definições. Por exemplo, velocidade média nada mais é do que uma taxa. Tá? Taxa. E taxa mede sempre rapidez. Então, por exemplo, velocidade média é exatamente igual a quem? Ao deslocamento sobre tempo. Então, se velocidade é uma taxa, ela está medindo qual é a rapidez com que a posição do corpo é alterada em relação ao tempo. Então, quanto mais rápido for essa variação, maior vai ser a velocidade do corpo. Porque velocidade nada mais é do que uma taxa. E de medir taxa é medir a rapidez com que algo que está aqui em cima altera ao delta em função do tempo. Tá? Então, imagine um bonequinho que no instante t igual a zero, ele está na posição inicial zero. Ou seja, ele está partindo da origem do sistema. Tá? Para facilitar também, ó, a gente vai fazer isso mais na frente, é como se aqui fosse o eixo X e aqui, ó, fosse o eixo Y. E esse ponto aqui é aquele ponto 0, 0. É a nossa origem do sistema. Então, eu não falei isso lá atrás, mas o primeiro referencial que a gente aprende é o plano cartesiano. Para cada ponto, você tem uma coordenada no eixo X e uma coordenada no eixo Y. Tá certo? Isso é uma referência, meu plano de referência. Eu estou a 2 metros à direita e 3 metros, 2 e aqui 3. Então, eu estou a 2 metros à direita e 3 metros à esquerda. É como se fosse batalha naval, né? 3 à direita, 5 para baixo. Aí o cara bota míssil, água, né? É a brincadeira de batalha naval, exatamente essa. Então, imagine que esse cara aí, o nosso objeto, esteja se movimentando para a direita. E aí, quando chega no tempo em 1 segundo, ele ocupa a posição 2 metros. Para t igual a 2, a posição 4 metros. Para t igual a 3, a posição 6 metros. Para t igual a 4, a posição 8 metros. Então, ó, a definição de velocidade média é a variação da posição que o corpo percorreu ou a variação de posição que o corpo sofreu no tempo dado na questão. Então, por exemplo, de 0 até 4 segundos, eu saí da posição 0 até a posição 8. Então, minha posição aqui vai ser posição final 8, menos inicial 0, tempo final 4, menos inicial 0, 8 por 4 igual a 2. Quer dizer que, em média, a cada 1 segundo, o corpo percorreu 2 metros. Se eu quero calcular em 20 segundos quanto ele anda, é só chamar de x. X vai ser igual a 40 metros. Por isso que eu falei, ó. Quem entende a definição faz a questão por regra de 3. Se eu gasto 1 minuto para fazer 2, eu vou fazer o dobro. Já a aceleração é outra taxa, só que ele não mede a variação da posição, mede a variação da velocidade. Por isso, pessoal, grava isso. Eu não falei isso, mas acontece. Ó, nós temos grandezas fundamentais e grandezas derivadas. Olha onde entra aqui cálculo. Grandezas derivadas. Então, ó,
Deslocamento é uma grandeza fundamental. Já velocidade é uma grandeza derivada do espaço, ou seja, V igual a ds sobre dt. Velocidade é a derivada do espaço pelo tempo. Já a aceleração, ela mede o quê? A variação da velocidade. Ela quer saber qual é a razão que a velocidade aumenta ou diminui. É só pegar a variação da velocidade pela variação de tempo. Então, nesse caso, ó, a aceleração é a derivada da velocidade. Então, se você pegar a equação, se você pegar V e derivar, você encontra A. Se pegar a equação do espaço e derivar, encontra V. Tá? Então, na semana que vem, quando nós fizermos a questão envolvendo derivada, a gente fala sobre isso. E ainda mais, ó, a aceleração é a segunda derivada do espaço. Porque é a derivada da derivada. Porque, ó, se velocidade é a derivada de k, seria d de quem? De ds sobre dt ao quadrado, não é isso? Seria a segunda derivada. Beleza? Aí, quando for classificar o movimento, que a gente já fez essa classificação, eu tenho dois tipos de movimento. Eu tenho um movimento progressivo, que é quando ele anda para a direita. E quando ele andar para a esquerda, ele vai ser retrógrado. Por quê? Se velocidade é ΔS sobre ΔT, eu já vi que ΔS é positivo, implica que velocidade também é positiva. Porque o tempo sempre é negativo, não tem tempo negativo. O tempo sempre é positivo, não existe tempo negativo. Então, o sinal de V, grava isso, sempre é o mesmo sinal de ΔS. Tá? Sempre o sinal de V é igual. Ou seja, se eu andei para a direita, o meu V também é para a direita, logicamente. Se eu andei para a esquerda, o meu V é para a esquerda. Se eu andei para cima, o V é para cima. Se eu andei para baixo, o V é para baixo também. Ok? Olha lá, então o que acontece? Então, o movimento que eu tenho o movimento retilíneo uniforme. Eu já sei que a palavra movimento, vê como fica fácil. A palavra movimento lembra velocidade. Retilíneo significa que a trajetória descrita pelo corpo é uma reta. E uniforme quer dizer que o módulo do vetor velocidade é constante. Eu gosto muito de estudar as palavras que facilita na hora de entender o que é. Então, M, R, U é um movimento cuja velocidade, o módulo da velocidade é constante e a trajetória é uma reta. Se a velocidade é constante, o A é igual a zero. O A tangencial, que é o A que muda o valor da velocidade. Quer dizer, o que é que ele percorre trechos iguais em tempos iguais. A minha velocidade média, ela é constante. Tá? E daí eu tenho a primeira equação, que não precisa decorar essa forma, porque ó, V não é igual a ΔS
sobre ΔT, quem é ΔS? S menos S0 sobre T, VT igual a S menos S0. Então, S igual a S0 mais VT. Ok? E aqui, ó, eu tenho já para adiantar aqui, ó, uma equação do primeiro grau. Revise em casa funções. Primeiro e segundo grau. Este termo aqui, ó, que vem sozinho, a gente chama de termo independente. E esse termo aqui, ó, é o coeficiente angular. Tá bom? Não vou falar disso agora, porque vai analisar gráficos semana que vem. Mas estude pelo menos, veja aí na internet qualquer aulinha sobre função gráfico e de função meio grau, para poder aí não sofrer aqui tanto. Beleza? Olha lá. Exercício 1. Diz o seguinte. Um automóvel faz o percurso Recife-Gravatá a uma velocidade média de 50 km por hora. O retorno pela mesma estrada é realizado a uma velocidade média de 80. Então, quer dizer que ele, na ida, ele foi a 50 e na volta ele retornou a 80. Quanto tempo em percentual o tempo gasto na ida é superior ao tempo gasto na volta? Então, olha só, o que eu tenho aí? Então, imagina que um carro saiu de A para Recife e gastou, na verdade, não falou o tempo, ele disse que ele percorreu essa distância com uma velocidade de 50 km por hora. A distância na volta, ele percorreu a uma velocidade de 80. Mas, se você perceber, a distância que ele percorreu na ida é a mesma distância que ele percorreu na volta. Então, se você igualar velocidade na ida vezes tempo de ida, igual a V2 vezes ΔT2. Substituindo os valores, velocidade na ida, a questão falou que é 50. A velocidade na volta, a questão falou que vale 80. Dividindo um pelo outro, você encontra 1,6. Agora um detalhe. O tempo de ida, que é T1, é igual a 1,6 vezes o tempo de volta. Quer dizer o quê? Multiplicar por 1,6 é a mesma coisa de um aumento de 60%. Quer dizer que o tempo de ida é 60% superior ao tempo de retorno. Vou fazer um parênteses aqui, tá? Nessa parte de 1,6 aqui. Então, olha só. Quando você quer dar um aumento, né? Imagina que você tem a sua quantidade inicial, que é 1. E você vai querer dar um aumento de 20%. 20% é a mesma coisa de 20 dividido por 100, que é igual a 0,2. Então, 1 mais 0,2. Então, isso significa que é 1,2. Então, tá vendo que esse valor que fica aqui, ó, né? Isso aqui corresponde exatamente a 0,20, que é igual a 20%. Então, multiplicar por 1,2, qualquer coisa, se você pegar a sua calculadora e você quiser dar um aumento de 20%, é só multiplicar por 1,2. Acabou. Não tem que apertar 20% mais. Não, é só multiplicar por 1,2. Quando é um desconto, de 20%, eu tenho 1
1 menos 0,2. Isso aqui vai ser igual a 0,8. Por que eu estou fazendo isso? Porque às vezes eu não tenho uma casa de banana aqui, ó. Aqui não é uma redução de 80%. Aqui é uma redução de 20%. Então, qual é a dica? Aquilo que ultrapassa 1 é o aumento. Aquilo que falta para 1 é o desconto. Tá certo? Então, aqui corresponde a um desconto de 20%. Porque quando cai isso aqui, ó, todo mundo acerta. Isso aqui quer dizer o quê? Um aumento de 20%. Mas quando cai 0,8, o aluno acha que é um desconto de 80%. Não é. É um desconto de 20%, porque é 1 menos 20%. Beleza? Dois. É o seguinte, ó. Alguns atletas disputaram a prova de velocidade, na qual corriam por 150 minutos. Verificou-se que as velocidades médias dos 3 primeiros colocados formavam uma progressão aritmética. Olha que beleza, matemática aí, ó. O que é uma famosa PA? A PA é uma sequência de números onde a razão entre 2 números ela é constante. Por exemplo, 3, 5, 7, 9, 11. Então, 5 menos 3, 2. 7 menos 5, 2. 9 menos 7, 2. 11 menos 9, 2. Então, isso aqui é uma PA, cuja razão é 2. Ela cresce de 2 em 2. Ela diminui de 2 em 2. A PA crescente e a PA decrescente. Quantos? Aí ele fala aqui a soma das velocidades médias do primeiro e do terceiro colocado é 24 quilômetros. Quantos quilômetros percorreu o segundo colocado? Vamos lá. Galera, a melhor forma de responder essa questão é representar por exemplo, eu posso representar qualquer PA da seguinte maneira. Eu tenho um número aqui no meio. O número que vem depois quem vai ser? X mais R. E o que vem antes? X menos R, não é isso? Entendeu? A melhor forma de representar 3 números em PA é colocar o elemento central mais a razão para frente menos a razão para trás. É o que eu vou fazer aqui, ó. Então, a questão fala que V1 mais V3 igual a 24 e o tempo vale 150 minutos. Transformando isso para hora, que aí você vai ter o Sistema Internacional de Unidades, que é conhecido como MKS. M de metro, K de quilograma e S de segundo. Então, vamos colocar os 3 elementos aqui, ó, no meio, que é a velocidade média, é o segundo colocado. Na extremidade direita é o de maior velocidade e o da esquerda é o de menor velocidade. Existe uma propriedade PA que a soma de qualquer elemento equidistante é o mesmo. Por exemplo, a distância desse aqui para cá é a mesma distância desse para cá. Quer dizer que a soma desses dois vai ser igual ao do meio. Então, se você somar os dois, V mais R mais V menos R é igual a 24. Isso aqui é um teorema da matemática lá de PA. E aí, ó, R vai cancelar com R. 2V igual a 24. Eu tenho que V igual a 12. Mas cuidado, 12 é a velocidade do meio. É a velocidade de K. Tá certo? É a do segundo colocado, que o que a questão pediu, né? Ele quer saber qual é a distância que o segundo colocado anda. Então, o segundo colocado ele vai andar quanto? Ele vai andar durante 2,5 horas
com essa velocidade, você vai encontrar 30 quilômetros a distância total percorrida. Tem mais matemática do que física. Tá? Uma questão foi porcentagem e a segunda foi PA. Vou fazer mais uma para a gente ir embora. Diz o seguinte, ó, essa questão é legal. Todo motorista usa isso, a gente chama de onda verde. Né? A onda verde é aquela... A gente aproveita a sincronia dos sinais para agilizar o trânsito, né? Então, tem muita gente que faz pós-graduação, mestrado, em engenharia de tráfego. Né? Não é tráfico, não, é tráfego. Tá? E o seguinte, ó, a onda verde ou sincronização de semáforos é uma medida adotada em diversas cidades de modo a melhorar o tráfego de veículos por ruas e avenidas muito movimentadas. Numa determinada rua da cidade, existem 3 semáforos. O primeiro localizado na esquina A, com temporizador para o sinal dure 1 minuto, tanto aberto ou fechado. O segundo, localizado 200 metros adiante, tem a mesma temporização, mais um atraso de 8 segundos em relação ao primeiro. E o terceiro, localizado a 400 metros além do segundo, tem uma temporização de 42 segundos e um atraso de 48 segundos em relação ao primeiro. Considerando que um carro passa pelo primeiro semáforo quando este ativa o sinal verde, a velocidade mínima em km por hora que se deve desenvolver para aproveitar uma onda verde, ou seja, os 3 abertos em sequência, vale. Questão perfeita. Aí, pessoal, aí vê que eu preparei para vocês. Né? Para quem não entendeu o enunciado, vamos ver na prática. Eu tenho 3 sinais. Sinal A, sinal B, sinal C. Quando o sinal A acender, B não vai acender. B só vai acender 8 segundos depois. Certo? Então, o que acontece? Quando o carro sair, ó, abrir o sinal, antes do sinal o cara parar, antes do sinal parar, eu tenho que seguir. Então, isso que eu chamo de onda verde. Então, o que acontece? O sinal 1, ele fica 1 minuto aberto. O sinal 2, ele fica 1 minuto aberto. Então, o que acontece? Então, para que eu ganhe, para que eu consiga pegar o sinal aberto, eu tenho quanto tempo para andar 200 metros? Eu tenho 1 minuto mais o tempo que o sinal ainda estava fechado. Então, eu tenho 68 segundos. Já para o terceiro, eu tenho o quê? Eu tenho 48 segundos com o sinal aberto, mais 42 segundos de defasagem. Ou seja, no total, eu tenho que chegar aqui, ó, eu saio do ponto A e tenho que chegar no ponto C em até 90 segundos. Se eu chegar depois disso, tá? Se eu chegar depois disso, o sinal já fechou. Então, aí você aplicando a formulazinha, a minha distância total vale quanto? 200 mais 400, me dá 600. E o tempo máximo é de 90 segundos. Então, se eu vou usar o tempo máximo, é porque eu estou usando a velocidade mínimo. Então, delta E sobre delta T, 600 por 90, eu vou encontrar 6,67. Detalhe aqui para vocês gravarem. Para transformar de metro por segundo para quilômetros por hora, precisamos multiplicar por 3,6. Você vai encontrar 24 km por hora. Certo? Mas vamos fazer somente uma conferência, né? Não adianta chegar aqui no tempo certo e o sinal 2 está fechado. Então, vamos conferir. Se eu vou andar 200 com essa velocidade, 200 dividido por 6,67 vai dar 30. E 30 é menor do que 60. Ou seja, eu consigo pegar os 3 sinais abertos, desde que minha velocidade seja de 24 km por hora. Beleza? Então, galera, por hoje, ficamos por aqui. Para a nossa primeira aula, nós vimos coisa para chuchu. Beleza? Então, gente, quem puder em casa, estude, como chama? Funções. Lembrando,
Quem ainda não está no grupo... Obrigado, Laís. Quando eu falo que física é a minha segunda cara, não estou mentindo, não. Eu gosto mesmo. Aqui a gente fica... Deixa eu só ver aqui o seguinte. Anotar aqui o e-mail. E-mail não, cadê? Travou aqui, deixa eu copiar aqui rapidinho. Copiar, link. Quem não tiver ainda no Classroom, por favor, coloca lá. E quem ainda não tiver no grupo de física do WhatsApp, manda uma mensagem para o meu Zap, 99137-9723. Tá? Coloca teu nome e sobrenome e a disciplina física, tá? Hoje à noite eu crio o nosso grupo, que já está criado o grupo, né? Já está criado o grupo, mas hoje à noite eu coloco a gravação dessa aula e o slide no portal e no Classroom. Tá bom, gente? Vou parar a gravação. Oi, Polly. Não, ok. Beleza? Beleza. Show de bola, pronto, certo? Então, vamos ajudar a física aí, que física serve para muita coisa. Né? Então, quando você está lá, né, no trânsito e você quer calcular lá, né, se você pegar a Gamenon, ainda tem os dois sinais que não estão sincronizados. Mas se você pegar a Conselheiro ou a Conselheiro Domingos Ferreira, certo? Ela é bonitinha, você vai-se embora. Se você for a 40, 50, você não pega um sinal fechado. Beleza?